Agora chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que esse quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre, todos os dias, é apresentar o quê? Temas relevantes com visões diferentes, sim, sobre o mesmo assunto, para que você construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O presidente Bolsonaro disse hoje que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, agiu politicamente ao impedir a posse de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Na mesma entrevista, Bolsonaro disse que Moraes só chegou ao STF por ser amigo do ex-presidente Michel Temer. Esse é o principal tema de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Antes das suas primeiras considerações, vamos ouvir o que o presidente disse exatamente. Vamos lá. Eu conversei ontem com o Jorge, conversei também com outros ministros e vai recorrer. E eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto a liminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. No mínimo, espero do senhor Alexandre de Moraes rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Infelizmente, eu não tenho tanto tempo disponível para ler todos os comentários e críticas que são feitas nas redes sociais, tanto da CNN quanto nas minhas redes sociais, sobre a condução dos trabalhos e sobre os argumentos aqui do debate. Mas ontem, depois do debate, eu tive a curiosidade de ler um pouco mais atentamente e eu percebi que desde o começo aqui do programa tem uma série de pessoas que se incomodam bastante com a forma que eu faço a minha saudação. Enquanto esse incômodo só for uma crítica, é absolutamente sempre válida. Quando ela passa um pouco e ultrapassa o limite do xingamento, não chega a me incomodar, mas é algo que chama atenção. Então, especialmente para você, que se incomoda tanto com a forma como eu saudo as pessoas, boa noite a todas e todos. Sobre o tema de hoje. As democracias só funcionam com poder judiciário independente. O respeito ao Estado democrático de direito exige o respeito ao guardião da Constituição, o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter críticas ao Supremo Tribunal Federal, e as tenho. Críticas ao posicionamento de determinado ministro e determinado julgamento. Eu posso ter críticas a manifestações, muitas vezes públicas, de ministros que dizem que a pressão popular fez ele decidir de uma forma ou de outra, ou de que é preciso muito ouvir a voz das ruas. É preciso ouvir a voz das ruas, mas o julgamento ainda assim tem que ser um julgamento estritamente técnico. Eu posso ter críticas quando o Supremo faz algo que eu acho bastante perigoso, que é o ativismo judicial. Eu posso até ter críticas à lavação de roupa suja que um ou outro ministro pode fazer depois de um episódio de desentendimento entre os julgamentos. Lavação de roupa suja, essas vezes feitas em público. Eu acho que isso não contribui para o tribunal. Só que acima dessas críticas, e que são críticas apenas pontuais, está a defesa ao Estado Democrático de Direito, que é representado com seus erros e acertos pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso eu vejo com tanta preocupação os reiterados ataques que ministros da Corte e a própria Corte sofrem diariamente. É importante lembrar que homens e mulheres no nosso país perderam a vida para restabelecer a democracia. E nós não podemos deixar que qualquer tipo de discurso com viés autoritário ganhe força no nosso país. Qualquer discurso de viés autoritário desrespeita a Constituição e direta e indiretamente desrespeita seu guardião maior, que é o STF.
E eu vejo isso até em pedidos de impeachment e pedidos de fechamento do Supremo, sempre feitos de forma bastante confortável, ou atrás do anonimato de um computador, ou às vezes se sentindo protegidos pela turba em cima de um carro de som. Não há motivo nenhum concreto, não há qualquer viabilidade jurídica de qualquer pedido de impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. E os pedidos que chegam a ser, com devido respeito, risíveis de fechamento do Supremo são feitos geralmente pelas mesmas pessoas que pedem uma intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição Federal, com certeza sem nunca ter lido uma vírgula sequer da Constituição. O Supremo é e sempre será um dos pilares da nossa democracia, o órgão máximo da justiça, e ele merece respeito com seus erros e com seus acertos. Todo e qualquer ministro, principalmente a instituição do Supremo Tribunal Federal, merece ser respeitada. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, eu e o presidente da República, nós temos formas bem distintas, né, de nos comunicarmos com o grande público, mas em relação à decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, essa pauta, né, o conteúdo da nossa crítica é muito similar. No meu comentário de ontem, eu procurei expor ao espectador o duplo padrão, né, os dois pesos e duas medidas que os ministros do STF apresentam em suas decisões. Então, a isenção que eles impõem a terceiros não vale para eles próprios. Nós falamos de ministros que têm amizade com réus, falamos de ministros que soltam criminosos, né, com os quais têm relação pessoal, falamos de ministros que julgam casos dos escritórios dos seus cônjuges, ministros que abusam da sua autoridade ou se omitem para proteger amigos, né? E é esse mesmo tribunal, ao que tudo indica, que vai inaugurar um novo tipo penal. O STF tornará ilegal a amizade com o presidente da República. E pior, ato contínuo, tornará legal o julgamento de intenções, o juízo do futuro, a condenação por antecipação. Isso não é uma distopia do George Orwell, não é um blockbuster de Hollywood como Minority Report. É a elite judiciária nacional e é inaceitável. O duplo padrão, do qual nós tratamos ontem, geralmente vem associado à hipocrisia. E quem é o hipócrita? É aquele que esconde a sua verdadeira natureza, que se comporta de forma muito dissonante daquilo que diz. É o jornalista que fica lacrando, fica em casa para audiência, mas sai do seu domicílio para atividade de lazer. É o político que diz que a sua prioridade é salvar vidas, mas não reverte o fundo eleitoral para o combate à pandemia. E é o tribunal que exige impessoalidade em nomeações, mas que em 30 anos arquivou todos os pedidos de suspeição ou impedimento dos seus ministros sem submetê-los a plenário. Mas como eu disse lá no começo, eu e o presidente nos comunicamos aí de uma forma bem diferente. E para escancarar a hipocrisia dessa decisão de barrar a indicação para a Polícia Federal, bastou ele questionar a trajetória do próprio ministro Alexandre de Moraes. Afinal, ele não é um homem de confiança do ex-presidente réu Michel Temer? Os dois não têm aí uma relação de amizade? Será que isso não influenciou na escolha do doutor Alexandre para ministro da Justiça e depois ministro do STF? Outro argumento do presidente da República que eu considero irrefutável, né? Foi, na verdade, uma provocação dirigida ao Alexandre de Moraes. Abre aspas. O senhor vai retirar ele da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para ser coerente? Touché. O critério para indicação da ABIN é mais rígido, porque ele passa pela sabatina do Senado. Ou seja, o nome do senhor Alexandre Ramagem já passou pelo crivo do Poder Legislativo. E vamos lembrar que pela primeira vez nós não temos um Congresso bovino alimentado pelo capim do Executivo, pelo menos não ainda. Isso me leva a outra fala do presidente Bolsonaro nessa coletiva. Ontem quase tivemos uma crise constitucional. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Ao barrar um ato de competência exclusiva da Presidência da República, sem comprovar a natureza ilícita desse ato, o STF violou cláusula pétrea da Constituição ao desrespeitar a separação de poderes. E deve doer na alma do chefe do Executivo ter que se submeter a uma decisão flagrantemente ilegal de natureza claramente política. Só que, do ponto de vista institucional, ele fez a coisa certa, o presidente Jair Bolsonaro fez a coisa certa. E para fechar em um tom um pouco mais leve, eu queria destacar para o espectador uma última dura verdade que o Bolsonaro dirigiu aos ministros do STF. Vamos lembrar, ministros indicados por José Sarney, Fernando Collor, FHC, Lula e Dilma.
olha só a dura verdade do Jair Bolsonaro. Não é essa a forma de tratar um chefe do executivo que não tem uma acusação de corrupção contra si. Augusto? Primeiro, eu gostaria de começar fazendo aqui não uma defesa, mas uma reflexão sobre a área em que eu trabalho e, coincidentemente, é a mesma área de formação do meu debatedor. A beleza do direito, uma delas, se não a maior, está justamente na divergência, na diferente interpretação da lei, em julgamentos que nem sempre são iguais. Então, quando o meu debatedor aqui fala em 2 pesos, eu entendo muito mais que isso seja uma divergência de posições. Divergência de posições que o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema que nós estamos tratamos durante essa semana e estamos tratando hoje, já se manifestou. Por exemplo, o ministro Celso de Mello, quando provocado pela nomeação de Moreira Moreira Franco, como ministro do governo Temer, teve uma decisão completamente diferente do ministro Gilmar Mendes e ontem do ministro Alexandre de Moraes. Isso chama-se o quê? 2 pesos e 2 medidas? Não, isso se chama divergência de interpretação, que é justamente a beleza do julgamento colegiado e a beleza da justiça e do direito. Esse critério de nomeação que de alguma forma torna a nomeação espúria, isso já foi tratado aqui, um critério de amizade, de pessoalidade ou de histórico da pessoa. Ontem, de forma bastante agressiva, houve aqui a alusão ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que por ser advogado do PT, não poderia ser de alguma forma indicado ou por não ter passado em concursos públicos. Essa afirmação, ela desconhece completamente os julgamentos que o próprio ministro Toffoli, hoje presidente do Supremo, participou no passado recente. É uma acusação sem pé nem cabeça. O ministro Toffoli condenou Delúbio Soares e condenou José Genuíno, presidente do PT. Cassou a liminar do ministro Marco Aurélio, que poderia colocar em liberdade o presidente Lula. Manteve a decisão do ministro Fux, que impedia o ex-presidente Lula de dar uma entrevista dias antes da eleição. Ao contrário das acusações que foram feitas ontem, eu enxergo no presidente da Suprema Corte atual um perfil absolutamente técnico, conciliador e que tem ajudado muito a manter um mínimo de diálogo aberto com o governo federal, com o Poder Executivo que não quer diálogo, quer fazer ameaças. Que foi o que o presidente fez hoje pela manhã. Quase tivemos uma crise. Isso, para mim, soa quase como uma ameaça. E aqui, para terminar, eu gostaria de trazer uma informação sobre esse estudo citado pelo meu debatedor por 2 vezes, ontem e hoje, da Fundação Getúlio Vargas. Em 30 anos... o Supremo Tribunal Federal não aceitou ou arquivou todos os pedidos de impedimento ou suspeição dos ministros. Em 30 anos, o espectador sabe quantos pedidos foram feitos e quantos foram analisados pela Fundação Getúlio Vargas? 111. Desses 111, 14 casos, sim, o próprio Supremo, o próprio ministro relator se deu como impedido. O caso acabou por aí. Então, 111 menos 94 menos 14, sobram 97 casos. 97 casos em 30 anos dá pouco mais do que 3 casos por ano. Então, quando essa informação é trazida aqui, parece um universo gigantesco e esse universo se dá, na verdade, em pouco mais de 3 casos pedindo suspeição ou impedimento de ministros por ano. E o grande finale do estudo trazido pelo meu debatedor é quando a Fundação Getúlio Vargas assim diz que as decisões do tribunal usam uma jurisprudência consistente e razoável para negar os pedidos de impedimento e suspeição. É fácil atacar o Supremo do alto de um carro de som. Difícil é fazer a lição de casa. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu discordo em relação às suas considerações sobre a natureza e a beleza do direito. Para mim, a beleza do direito não está
na divergência, mas está na busca pela justiça. Isso já diz muito sobre nós. E eu não vou gastar o meu latim te explicando o que é contradição nem o que é hipocrisia, até porque eu já fiz isso extensamente. Eu tenho certeza que o discernimento do público já cuida de entender esses conceitos, até porque ele os vivencia na pele quando órgãos, né, da elite política, da elite judiciária, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, os cospe na cara da sociedade. Sobre o estudo que você falou, você bem disse, né, o universo de processos é pequeno, só que a gente está falando de todos, né? Então, repare no que acontece, no sofisma que nós acabamos de assistir. Você bem disse, é só nos casos em que o próprio ministro relator se declara suspeito. Ou seja, os seus pares, de forma corporativa, são incapazes de fazer um juízo de suspeição, meio numa mentalidade feudal de cada um cuida do seu próprio problema, certo? Esse mesmo estudo da FGV fala, sim, que houve um atropelo ao rito e, no meu entender, apesar de eu não ser tão especializado quanto você nesse assunto, isso fere o devido processo legal. Dito isso, falando sobre impessoalidade na nomeação e voltando aí à pauta que você, por algum motivo, evita tanto, onde que estão algumas outras contradições? O ministro Marco Aurélio, por exemplo, é primo, né, do presidente da República que o indicou, Fernando Collor. O Dias Toffoli, já que você fez o favor de citá-lo, ele foi advogado do PT e secretário do Zé Dirceu, que era o braço direito e esquerdo, a perna direita e esquerda do ex-presidente corrupto Lula, né? E eu não faço acusações ao Supremo Tribunal Federal, eu faço críticas baseado nas informações que estão à disposição aí de toda a sociedade. Talvez o que me diferencie seja que eu não sou profissionalmente ligado a eles e eu sou intelectualmente independente para fazer essas colocações. E voltando ao caso da indicação do ministro Dias Toffoli, vamos lembrar que a minha crítica foi muito pertinente. Eu disse que à época era plausível alegar que ele não tinha notável saber jurídico, né, que é um pré-requisito para a nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Ora, se uma pessoa é incapaz, por 2 vezes, de acessar o cargos na magistratura por concurso público, isso é um indício de que ela não está apta para ser presidente da alta cúpula do nosso judiciário. Eu não vejo dificuldade nenhuma em entender esses argumentos, doutor. Sinto muito. Augusto? Eu não tenho procuração do ministro Dias Toffoli para ficar o programa inteiro fazendo uma defesa dele, até porque ele não é o tema desse debate. Eu acho curioso que dizer que o Supremo cospe na cara da população dá uma intenção que é um tribunal completamente alheio aos anseios do povo. O que nós vemos, sim, infelizmente acontecer, são pessoas, em número reduzido, ainda bem, que desprovidas de qualquer argumento minimamente plausível, e aqui eu não estou comparando essas pessoas ao meu debatedor, há uma diferença. Aqui há uma crítica com uma fundamentação que eu discordo completamente, mas há uma linha de raciocínio, pelo menos. Obrigado. A minha preocupação e o perigo que eu vejo institucional do que está acontecendo nesse momento são as críticas agressivas que beiram muitas vezes a agressão física. Ministros do Supremo são perseguidos nas ruas, quase atacados, não conseguem pegar avião. Isso fala para todos os lados, gente. Não é exclusividade, a intimidade, o direito de andar livre, não é exclusividade de ministro do Supremo. É para todos os políticos, inclusive independentemente de posicionamentos ideológicos. Eu critico os ataques que são feitos em público, geralmente com uma câmera de celular, porque, na verdade, quem ataca não está atacando para atacar, está atacando para mostrar depois para os amigos e circular na rede social aquele ataque feito. Por isso que é sempre filmado esse ataque. Eu condeno esses ataques, seja para qual lado for. Mas veja a que ponto chegamos. A que ponto chegamos? A raiva da população completamente desmedida, muitas vezes entorpecida por um discurso absolutamente autoritário e desprovido de qualquer argumento lógico e técnico, chegam ao cúmulo de pedir o fechamento da mais alta corte da nossa justiça. Sob que fundamento concreto? Há 14, 15 pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Bom, há 30 pedidos de impeachment contra o presidente da República. Se pedido de impeachment fosse critério para se fechar um poder, nós estaríamos não numa democracia, numa completa anarquia. Então, o que me preocupa não são as críticas, por mais que sejam elas duras,
por mais que tenham elas fundamentos. Essas são, na verdade, essenciais e são, inclusive, pilares do Estado democrático e da democracia, a crítica e a divergência. Essa não me preocupa. O que me preocupa é a crítica agressiva, o que me preocupa é a crítica desmedida, são pedidos de impeachment, por exemplo, com claro viés político. Eu que venho criticando tanto o uso do instrumento do impeachment simplesmente para tirar do poder quem você gosta ou quem você não gosta, seja ele o presidente ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, e mais, as críticas que partem para uma agressão praticamente física contra integrantes, seja eles do Poder Judiciário, do Executivo ou do Legislativo. É isso que a gente não pode deixar acontecer e é o que está acontecendo. E volto a dizer, infelizmente, as falas muitas vezes do presidente da República impulsionam esse tipo de postura, impulsionam esse tipo de reação a instituições. Isso não leva, principalmente, volto a dizer, num momento de uma pandemia que vai matar muita gente ainda, a gente precisa focar, mais uma vez, eu sei que eu vou soar repetitivo, mas a gente precisa focar no que interessa. Bom, só queria aí fazer uma nota, né, de que o STF, extrapolando, né, a sua competência, sempre dá pitacos no Poder Executivo, faz duras críticas, certo? Muitas das vezes, esses atos, eles não são configurados como atos ilícitos, portanto, aqui vem justamente a justificativa do meu argumento, eles extrapolam, né, a função precípua do Supremo Tribunal Federal como guarda da Constituição e, muito raramente, como foi essa ocasião, o presidente da República se dirige a ele numa decisão que foi flagrantemente ilegal, e eu nem vou discutir muito isso, porque ontem nós concordamos sobre esse aspecto, né? Você disse que as críticas ou os ataques, o que quer que seja, eles fazem parecer que, abre aspas, o STF é alheio aos anseios do povo, mas é exatamente essa a impressão e não é uma impressão infundada. O ministro do Supremo, não é que ele não pode andar no avião, ele prende pessoas no avião, ele manda prender, flagrante abuso de autoridade. Os ministros do Supremo, eles reeditam a Constituição a seu bel prazer. O exemplo mais emblemático disso foi a votação do impeachment no Senado. Inventaram que era possível cassar o mandato presidencial sem cassar os direitos políticos. Isso é criatividade. Criatividade a serviço de interesses escusos. Ainda bem que o eleitor de Minas Gerais, né, refez o mau serviço que o senhor Ricardo Lewandowski prestou à nação e tirou, pela via democrática, a Dilma Rousseff do debate no parlamento público, né? Além disso, esse Supremo, completamente alheio, né, aos anseios da sociedade, ele instaura inquérito sem objeto por prazo indeterminado. Então, ele se torna o investigador e o julgador desses atos, né? Eles soltam criminosos à torto e à direito. Não é isso que a gente está vendo agora? Onde está o senhor ministro Celso de Mello para criticar, como nós fizemos aqui, né? Criticar esses avanços sobre direitos e garantias individuais, especialmente a liberdade de ir e vir, mas também esse mesmo STF que coloca um decreto de um prefeito, um decreto de um governador, acima de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. O que dá para a gente esperar dessa turma? Que eles lutem pelo nosso direito de ir e vir? Você falou do episódio de pessoas com câmeras filmando, eu me lembrei do episódio de jornalista na praia. De fato, não estava cometendo nenhuma ilegalidade, não é grupo de risco. Não é grupo de risco. E ele não estava numa aglomeração, estava se exercitando. Portanto, conforme a lei federal, ele não estava praticando ilícito. Só que nós vimos, nós testemunhamos, a CNN exibiu mulheres, idosos, sendo interpelados pela autoridade policial e algumas vezes detidos. Cadê o Supremo Tribunal Federal, que não é alheio aos anseios do povo? E, finalmente, a gente vai falar de um Supremo Tribunal Federal que atropela as suas funções e avança nos outros poderes, inclusive no poder legislativo. Nós temos ministros de viés claramente progressista, como é o caso do ministro Barroso, que sempre sinalizou a sua intenção de não apenas descriminalizar, mas também legalizar drogas. Eu não estou falando só de maconha, estou falando de cocaína. Nós temos o caso de ministros que querem mudar a legislação sobre as questões de proteção à vida, ao aborto, e considerar que, dependendo da semana que o procedimento for realizado, ele não fere a Constituição. Esse não é o espírito da lei, não é o espírito da Constituição. E pior, 84% da população, segundo, vejam só, Datafolha,
84% da legislação, da população é contra mudanças nessa legislação. Então, que Supremo é esse que atende aos anseios da população? Não atende, não atende. São elitistas. E eu vou além. Enquanto nós não tivermos uma reforma política que estabeleça mandato, a gente vai ficar na mão desses superpoderosos, porque é como disse Rui Barbosa, o pior tipo de ditadura é a do Poder Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Augusto. Até perdi o fôlego aqui. Vamos lá. Supremo soltando bandidos. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Do mundo. Enquanto todos os outros países que estão próximos da gente no ranking vêm nos últimos anos desencarcerando, prendendo menos, o Brasil só prende mais. Aonde que o Supremo está soltando tanto bandido, eu não sei. O Supremo recentemente, inclusive, cassou uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio de um pedido feito para tratar, e esse tema tenho certeza que vai surgir aqui no nosso debate, no nosso programa em algum momento, para tratar da questão penitenciária frente à pandemia, que sim, senhores, vai ser um problema gravíssimo que nós teremos pela frente. O Supremo cassou a possibilidade, sim, de pessoas pertencentes ao grupo de risco e que não tivessem cometido crimes com violência conseguirem esperar numa prisão domiciliar para não serem infectados e superlotarem o sistema hospitalar. Então, que Supremo é esse que solta tanto bandido? Eu não vejo isso acontecer. Depois eu ouvi aqui um colegiado, na verdade, um tribunal que pode estar prestando serviços escusos. Gente, o tribunal é um colegiado. É um colegiado com pessoas e com ministros e ministras com posições absolutamente díspares. É absolutamente comum ao ato individual do ministro Lewandowski, nesse caso. É absolutamente comum. Ato esse que é passado pelo plenário, é levado para o colegiado. Você tem aqui julgamentos e veja a beleza, sim, é essa a beleza do direito. É esse placar, muitas vezes apertado, porque muitas vezes não há certo e errado. Há uma interpretação diferente, interpretação essa que pode até mudar. Olha a beleza, veja, por exemplo, o ministro Aeros Grau, que já se posicionou em relação, por exemplo, à presunção de inocência e à prisão de segunda instância de uma forma e mudou de ideia. Que atitude nobre que é mudar de ideia. Mesmo eu não concordando com a mudança dele de ideia. Então eu não vejo um tribunal aqui, de alguma forma, mancomunado. Muito pelo contrário, para fazer com qualquer plano, com qualquer estrutura de plano, para fazer coisa absolutamente nenhuma. É um tribunal plural, com homens e mulheres que pensam diferente, cujos seus julgamentos, a prova disso são os placares díspares de julgamento para julgamento e a forma como esses julgamentos são feitos de forma absolutamente transparente e absolutamente pública. Que aqui eu vou concordar com uma crítica que o debatedor Caio fez. Me incomoda a postura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal de darem muitas informações, de comentarem muito temas que são completamente alheios ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça. O Caio chamou de pitacos, eu posso até concordar com a palavra, mas isso me incomoda. E sabe onde isso começou? E eu sou um crítico bastante ferrenho disso com a TV Justiça. Eu acho que a TV Justiça, e aqui certamente, muito provavelmente, na verdade, todos os ministros do Supremo vão discordar da minha posição, mas acho que a TV Justiça ela presta um enorme desserviço à Justiça. Eu acho que os julgamentos serem televisionados ao vivo, sob o argumento de que precisam ser transparentes, eles são transparentes. Os processos são lá públicos e a porta do Supremo está aberta. Mas a transmissão ao vivo de julgamentos causa um efeito muito contrário para a proteção necessária do próprio Supremo. Eu sempre fui um crítico da TV Justiça e eu acho que ela leva para a sensação e leva ao espectador uma espetacularização do sistema judiciário que me incomoda e, sinceramente, acho que só atrapalha. Bom, eu sou totalmente favorável à TV Justiça e ao televisionamento das sessões plenárias. Eu acho, inclusive, doutor, que deveriam ser estendidas as reuniões de turma e está muito claro aqui a nossa posição e como que a gente enxerga a justiça e o direito. Né? O doutor Augusto quer que você, cidadão, não tenha acesso televisionado aos julgamentos. Eu quero. Isso já diz muita coisa. E outro ponto, viu, doutor? Existe certo e errado, sim. E, inclusive, são valores polarizados. O certo e errado não está no meio termo. São valores polarizados. Existem coisas que são certas e coisas que são erradas.
Existem erros que são inequívocos, que são crassos, né? E uma coisa que se pode dizer dessa atual composição do Supremo Tribunal Federal é que ela consagrou o vício de tornar o processo um obstáculo à justiça, invertendo completamente a ordem das coisas, a hierarquia entre meio e fim. A justiça não foi feita para o processo é que foi feito para a justiça. E nós temos, sim, um colegiado especializado em dar interpretações criativas e fazer legislação jurisprudencial mexendo em questões processuais que soltam dezenas, centenas de criminosos perigosos. E para ficar em um exemplo, já que você disse que não vê isso, o senhor Gilmar Mendes, ele soltou por 3 vezes. Então você imagina, foi preso, solto, preso, solto, preso, solto, 3 vezes. Um acusado por corrupção, verbas milionárias, que extrapolam, num esquema que extrapola 200 milhões de reais. O senhor Gilmar Mendes soltou esse réu 3 vezes. E o detalhe, Gilmar Mendes é padrinho de casamento da filha do réu. E não se declarou suspeito. Por quê? Pela lógica que eu trouxe para o espectador do estudo da GV. Se ele não se declara suspeito, o plenário, covardemente, de forma acoelhada, isso para usar a expressão do Luiz Inácio Lula da Silva, não põe para julgar. Então, eu acho que está muito claro as diferenças de opinião. Eu acho que o debate ele é rico, mas tem algumas coisas, eu peço até desculpa por me exaltar, porque a perseguição da justiça e da verdade são valores muito caros para mim. Finais? Não, posso ir para os argumentos finais. Então, os argumentos finais começam com você, Caio, por favor. Bom, queria mudar um pouco o tom. Por causa da programação aqui da CNN, eu não tive oportunidade de atender a missa de 7º dia do João Melão Neto, né, deputado estadual, deputado federal e ministro. João Melão Neto ele foi um precursor, né, na defesa pública do conservadorismo político e do liberalismo econômico. Ele popularizou essas ideias pela primeira vez desde a redemocratização e aí elas conquistaram o devido espaço no debate público. Estamos galgando aí esses passos. Então, os meus sentimentos à família, né, especialmente ao meu amigo, deputado estadual, Ricardo Melão, que mesmo nesse momento de dor, o Ricardo ele honra o legado do seu pai, fiscalizando o poder executivo, algo que é uma raridade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele publicou o seguinte na sua rede social, abre aspas, o decreto de calamidade não significa um cheque em branco para o governador. E ele denunciou uma diferença exorbitante, para usar a sua expressão, de preços em respiradores adquiridos pelo governo de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, em comparação com equipamentos similares adquiridos pelo governo de Minas Gerais, a diferença supera R$ 130 mil por unidade, 200% a mais. É para ficar indignado, mas também é o seguinte, o seu pai ficaria muito orgulhoso, Ricardo, do seu trabalho. Por isso, eu queria fechar essa minha participação com uma citação do Gonçalves Dias, citação essa que ele gostava de fazer para nós. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Então, mais uma vez, os meus sentimentos à família, especialmente ao João, à Ana Maria, ao Ricardo e à dona Dora. Seus argumentos finais, Augusto, por favor. Bom, Caio, receba aqui a minha solidariedade Obrigado, pela então. sua perda e também a família. Senhores, eu sinto que nós estamos chegando num momento bastante delicado do nosso país. Eu fiz uma previsão, e essa previsão está lá registrada numa participação em um programa, em um canal de uma rede social, de que o governo federal poderia ter um início de ruptura democrática justamente quando ele se confrontasse com o Poder Judiciário. Justamente quando ele se confrontasse com o Supremo Tribunal Federal. A minha previsão teve um erro. Eu achei que ela começaria porque os tribunais, principalmente o Supremo, começariam a, de alguma forma, vetar tentativas legislativas das pautas de campanha do presidente Bolsonaro, como porte de arma e outras tantas. Isso não aconteceu.
mas isso está acontecendo agora com essa crise institucional que o próprio governo federal se ajuda tanto e insiste tanto em se colocar. Eu vejo com muita preocupação a fala do presidente hoje pela manhã, dizendo o que eu já afirmei, me parecer uma quase ameaça, de que quase tivemos uma crise constitucional ou institucional, não me lembro exatamente a palavra que ele usou. Isso é um aviso. É um aviso que não me soa bem. Definitivamente não me soa bem. Nós precisamos, não só no momento óbvio de pandemia em que o foco é salvar vidas, nós precisamos, para manter uma democracia ainda jovem, que é a democracia brasileira, de equilíbrio, de conversa entre os poderes, de uma divergência política e partidária natural que conseguimos conviver e conseguimos ter ao longo dos últimos anos, com as piores e maiores divergências que nós poderíamos ter. É preciso manter essas divergências dentro do jogo democrático, dentro sempre do jogo democrático. E fiquemos atentos, telespectadores, porque muitas vezes o aviso vem tarde demais. Chegamos ao fim, então? Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite.